Olá, tudo bem? Você crê nas promessas de Deus? Pois então, eu quero lhe convidar a refletir sobre o impacto que as promessas têm na nossa vida. Mas primeiramente falarei do efeito que ela exerce na relação entre as pessoas. Para tal, devo lhe perguntar: você se percebe uma pessoa que gosta de fazer promessas? E quando alguém lhe promete algo, como você se sente quando a pessoa não cumpre aquilo que foi prometido? Pois então, por final, falarei da promessa de Deus e do seu agir na sua vida. E aí, você já observou? Hoje em dia, em diversas áreas e circunstâncias, faz-se um contrato escrito como garantia do que foi firmado entre as partes e as condições que envolvem aquilo que foi contratado. Isso acontece para evitar inconvenientes mais tarde, quando alguém pode querer romper o acordo por se ver em desvantagem. Por exemplo, dessa forma registram-se os direitos e as responsabilidades de cada um, ambas as partes. Isso é necessário, pois somente a palavra de uma pessoa, ela não é mais tida como algo confiável. Se lá no passado era, hoje em dia não. Alguém pode dizer algo e logo depois negar que tenha dito, ou mesmo não cumprir o que prometeu. A gente vê isso na mídia todos os dias, dizem uma coisa, depois falam outra. Na Bíblia, em Provérbios 29:20, está escrito: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Não é difícil assim a gente perceber alguém precipitado no falar. Normalmente essa pessoa não é um bom ouvinte, ela não consegue ouvir a gente. Além disso, podemos observar que quando essa pessoa está calada, os seus olhos ficam movimentando, não param de circular por todo o ambiente. Seu corpo, seus olhos estão sempre inquietos. Dificilmente essa pessoa dá atenção ao que você diz, a menos que realmente interesse a ela. A Bíblia chama de tolo o que muito abre os lábios sem pensar, e de sábio aquela pessoa que se guarda de falar precipitadamente. Também diz que a pessoa que muito fala se destrói. Então essa é uma boa dica para guardarmos as nossas almas da angústia. Uma boa dica para nós, né? Atente para o seu proceder e reavalie a sua necessidade de falar. Deixe que as palavras circulem sem pressa pelo seu cérebro, processar a informação, formando uma linha de raciocínio para só depois o que? Falar, caso haja necessidade. Busque entendimento de Deus e seja uma pessoa sábia. Dá para a gente treinar isso. Alguém certa vez escreveu: promessa é dívida, dívida é honra. Honra é o que limpa a consciência. E de que vale viver sem consciência limpa? No livro de Jeremias 34, vemos que o povo de Judá fez exatamente isso. Não honrou o que havia estipulado em um acordo feito diante de Deus. Libertaram os escravos que eram hebreus, mas logo depois fizeram o quê? Voltaram atrás e escravizaram de novo aquele povo. Como eles também, nós corremos o risco de tomar decisões e fazer promessas que depois não são cumpridas. O povo daquela época acabou pagando bem caro por a sua desobediência. Sempre há consequências para esse tipo de atitude, ainda que às vezes a gente não perceba. Quantas promessas são feitas entre namorados, amigos, sócios, cônjuges, pais, filhos, patrões e empregados, mas que depois, no dia a dia, ninguém mais se lembra de cumprir. Podemos ser tentados a honrar o que foi proposto,
apenas enquanto isso não nos custe um preço muito alto, ou se a outra parte cumprir satisfatoriamente o que nós esperávamos. Do contrário, muitas vezes nos dá vontade de poder anular aquilo que foi dito. Por isso é preciso evitar a precipitação em dizer algo, mas depois de se comprometer, precisamos fazer o que foi estabelecido. Isso às vezes pode custar caro para nós, mas sempre vale a pena. Se alguém de palavra em que as pessoas podem confiar, que bom, né? Se você sabe que terá dificuldade de cumprir algo e não está disposto a ir até o fim, melhor é nem prometer. Eclesiastes 5:5. A Bíblia diz: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Palavras de Jesus, Mateus 5:37. E você talvez esteja pensando: e as promessas de Deus, pastor? Muito bem, vou falar sobre elas agora. Para nós podermos desfrutar das promessas de Deus, nós precisamos caminhar alicerçados no que Jesus nos prometeu em Mateus 20:28. Lá ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Biblicamente, a promessa vai além do tempo e do espaço para aquela pessoa que faz e para quem a recebe. A promessa, ela promove o encontro dos dois, de quem faz e de quem recebe no futuro essa promessa. Nessa promessa de Jesus temos uma certeza de ação continuada por meio do tempo. Temos a certeza de que o Senhor está conosco sempre, por intermédio da presença gloriosa do seu Espírito Santo. Essa é uma promessa dele que nos garante total segurança e confirmação da atuação do Espírito Santo no coração de quem ouve a palavra do Evangelho. A promessa descrita nesse texto do Evangelho de Mateus, ela é assim para todos os dias, não é só para um momento, mas é para todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor. É verdade que durante a nossa caminhada por essa terra, nós vamos viver situações conflituosas, talvez vamos travar muitas batalhas terríveis, porém, em meio a essas tempestades que aparecem na nossa vida, o Senhor sempre estará conosco. Ele prometeu. Precisamos crer, firmar os nossos passos e assim desfrutar da fidelidade do Senhor todos os dias do nosso viver. A promessa também ela apresenta uma condição. Isso acontecerá quando entregarmos nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele. Portanto, entregue, espere e com certeza você também verá o agir de Deus. E o agir de Deus é muito mais variado do que nós podemos imaginar. Por isso, confie e deixe-se surpreender por Deus. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós também vivemos pela fé. Diariamente o mundo nos tenta satisfazer necessidades que até são legítimas, mas como ele age? Por meio de escolhas ilegítimas, que envolvem infidelidade à vontade expressa de Deus. Nós recebemos do Senhor clara promessa de vida eterna, uma vida plena que começa aqui e agora e se estenderá por toda a eternidade. Tão maravilhosa que nem ao menos é possível a gente conseguir imaginar como será, mas vai ser maravilhoso, muito bom. Por fim, não esqueça a maior prova da fidelidade de Deus, que foi enviar seu Filho para que morresse em nosso lugar e assim pudéssemos viver com Ele todos os dias. Nem sempre nós cumprimos nossas promessas, mas podemos confiar naquele que nunca deixou de cumprir as suas promessas. Ainda quero orar. Pai Celeste, reavive em nossos corações
a fé nas suas promessas e ajuda-nos a escolher bem. Amém.